Olá, que bom que você ainda está aqui comigo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as causas do transtorno do pânico e sobre como a terapia cognitivo-comportamental observa esse transtorno e ajuda pessoas a melhorarem seus sintomas e ficarem livres desse transtorno. As causas do transtorno do pânico geralmente estão associadas a uma vulnerabilidade biológica, ou seja, uma vulnerabilidade genética do indivíduo a ter esse transtorno, e também a uma vulnerabilidade psicológica, ou seja, a pessoa que desenvolve esse transtorno, geralmente também psicologicamente, ele está mais vulnerável a se sentir ameaçado, a ter ideias de que o mundo é perigoso e que precisa, de algum modo, se proteger. Outra causa do transtorno do pânico que os pesquisadores colocam é a questão dos estressores na vida de um indivíduo. É muito comum nós percebermos que pacientes com transtorno do pânico geralmente passaram por situações bastante estressantes na vida. E, às vezes, muitos meses depois dessas situações estressoras já terem terminado, é que elas vão desenvolver o transtorno do pânico. Essas situações estressoras podem ser a morte de um ente querido, ter presenciado alguma violência, ou então ter sido vítima de alguma violência física onde a sua integridade tenha sido abalada. Discussões, rompimentos, todos esses estressores podem também fazer com que a pessoa tenha um ataque de pânico no futuro. Não é um determinante, entendam bem, mas a vulnerabilidade biológica, que é a questão genética, a vulnerabilidade psicológica, que é essa sensação, essa crença de que o mundo é perigoso e de que não se está tão seguro, associado a estressores ambientais, como eu já relatei anteriormente, ou como, por exemplo, a perda de um emprego, ou o assédio moral, né, de um chefe, tudo isso, uma situação bastante estressora para o indivíduo, pode desencadear no futuro um transtorno do pânico. É importante ressaltar que nos transtornos psicológicos e psiquiátricos é muito difícil nós identificarmos uma causa. Geralmente as causas são múltiplas. Mais importante do que saber sobre essas causas que eu acabei de dizer é entender como o transtorno do pânico se instala e como ele se perpetua. A abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo e que muitos psicólogos no Brasil e no mundo utilizam com bastante sucesso, pressupõe que o indivíduo que tem um transtorno do pânico geralmente faz uma interpretação distorcida dos seus sintomas físicos de ansiedade. Vou explicar melhor. Pense em um indivíduo que estava caminhando na rua e começou a sentir uma taquicardia, ou seja, o coração dele começou a bater acelerado. Depois, ele começou a prestar atenção nisso, que o coração dele estava batendo rápido. Como ele começou a prestar atenção, ele ficou mais ansioso. E aí
ele começou a apresentar outros sintomas de ansiedade. Ele começou a suar frio, começou a tremer, começou a se sentir mal, achando que vai desmaiar na rua. Todos esses sintomas são sintomas de ansiedade. Porém, o indivíduo interpreta esses sintomas como sendo provenientes de uma doença que ele teria. Ou seja, a causa não seria psicológica, mas sim física. Então, por isso que é muito comum as pessoas, antes de serem diagnosticadas com transtorno do pânico, irem de emergência em emergência de hospitais, tentando buscar qual é a causa ou da doença física que está por detrás de sintomas tão desagradáveis como os sintomas de ansiedade elevada. Uma vez feito todas as baterias de exame possíveis, o indivíduo recebe o diagnóstico de transtorno do pânico quando não há, por exemplo, um problema cardíaco que possa explicar esse coração acelerado. Quando não há um problema físico, como por exemplo a hipertensão. Então, geralmente esse indivíduo acaba, indo para a emergência do hospital e depois de ter feito todos os exames, o médico lhe dá um remédio para a ansiedade. Porque esse indivíduo, ele tem na verdade o quê? Ele tem na verdade uma ansiedade que está fora do seu controle. O transtorno do pânico, para você que sofre disso, sabe muito bem do que eu estou falando. A pessoa tem uma sensação muito desagradável, parece que ela vai morrer. Essa sensação de quase morte, uma sensação de que ela pode passar mal e vir a falecer, faz com que ela fique hipervigilante, ou seja, muito, muito atento aos sintomas físicos que ocorrem no corpo dela. E aí começa todo o problema. O indivíduo que tem transtorno do pânico, ele começa então a, todas as vezes que o coração dele bater de um certo modo mais acelerado, ou ele tem uma respiração mais ofegante, ele começa a se preocupar de forma demasiada com esse sintoma de ansiedade. Na verdade, todos nós temos ansiedade. A ansiedade, ela é adaptativa, ela nos prepara para a ação. Se não fosse a ansiedade, talvez nós não estudássemos com afinco para aquela prova que a gente quer passar. Então, o nosso corpo, todos esses sintomas físicos, é uma preparação do nosso corpo para que a gente tenha que fazer uma ação importante. Só que no transtorno do pânico, a pessoa interpreta essas sensações físicas de ansiedade como sendo prova de que ela tem uma doença grave. Então, o médico, apesar de falar que ela não tem uma doença grave, ela não se convence de início. Então, ela começa a evitar várias situações que ela acha que pode desencadear os sintomas físicos de ansiedade. Afinal, ela acha que os sintomas físicos de ansiedade podem levá-la à morte. Esse é o ciclo vicioso do transtorno do pânico e que, de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, o mantém. O indivíduo fica, então, muito vigilante aos sintomas de ansiedade, sintomas esses que todos nós temos, só que há uma diferença de que quem tem transtorno do pânico interpreta essas sensações físicas de forma distorcida, ou seja, sem ter evidências ou provas de que realmente ele vai passar mal, ele acredita fielmente que irá passar mal, falhando em ver que o que ele tem é apenas sintomas de ansiedade,
que são muito desagradáveis, mas que vai passar em algum momento, porque a ansiedade, como a gente explica, é uma curva em U. A gente tem ansiedade, sintomas vêm crescendo, mas uma hora chega no ponto que vai ter que cair. Só que o indivíduo fica com medo de, por exemplo, passar mal na rua, medo de estar dirigindo, passar mal e bater o carro, medo de morrer. Então, ele não entende que o sintoma de ansiedade não é prova de que ele tem um transtorno físico, uma doença física. Como ele fica muito vigilante, qualquer sintoma no corpo dele diferente, ele começa já a interpretar e achar que ele está com o quê? Doente. Então ele começa, ai meu Deus, meu coração está batendo rápido, e agora? Quando ele pensa isso, então os pensamentos geram a ansiedade no transtorno do pânico. Então ele começa a sentir, ele começa a pensar, ai meu Deus, lá vou eu de novo passar mal, ter aqueles sintomas horríveis. Quando o indivíduo pensa isso, ele fica mais ansioso, porque se ele tá, quem é que fica tranquilo achando que vai passar mal? Ninguém. Então, como ele pensa que ele vai passar mal e vai vir a falecer, ou alguma coisa terrível vai acontecer, o que acontece? Apenas aquela coração batendo de forma acelerada começa a apresentar novos sintomas de ansiedade, porque ele ficou ansioso. Então, aí ele vai começar a se tremer, ou então ele vai começar a ficar com a visão turva, uma sensação de desmaio, pode ficar faltando o ar, mas tudo isso são sintomas de ansiedade e não são provas de que o indivíduo irá falecer ou tem uma doença grave, como eu disse. Entenderam como funciona o transtorno do pânico? Eu espero que você possa ter compreendido isso. Isso é muito importante para a paralisação dos sintomas do pânico. Na próxima aula, eu vou me aprofundar mais sobre esse assunto, sobre o tratamento do transtorno do pânico. A gente se vê. Tchau, tchau.